Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. Glória a Deus por esse momento. É o momento da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É o momento da apresentação da sequência Salmo do dia. Eu queria que você prestasse mais um pouco de atenção neste momento à palavra de Deus, o que fala sobre o pecado. A Bíblia é um livro que fala que o homem, sem exceção, todos nós somos pecadores. Desde a origem, lá no Éden, fala quando o homem desobedeceu a Deus. Ele pecou, ele se afastou da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta e quero apresentar para você um salmo que se chama Salmo 130, que aborda esse tema. O tema da mensagem hoje é o pecado. O pecado. Salmo de número 130. Vejamos esse salmo bem conhecido e o salmista tratando sobre essa condição do ser humano. A gente sabe que no Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, falas profundas, uma matéria profunda sobre o pecado, a sua origem na vida do ser humano. Mas veja esse Salmo 130, como ele é também elucidador, ele elucida também a condição do ser humano. O salmista diz assim, em forma poética: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. No capítulo 130, o versículo 3, diz assim: se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que sejas temido. O pecado é uma realidade, o ser humano, o homem é pecador, mas Deus é aquele que perdoa. Lá em Mateus capítulo 1, versículo número 21, diz que o seu nome será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, o que é pecado? Vamos observar, à luz da Bíblia, o que é pecado. Alguém já disse que o pecado é errar o alvo, é sair da rota. Na verdade, o pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. O homem em desobediência, ele está em pecado. Se eu pudesse falar de uma forma mais genérica, pecado é tudo aquilo que vai de encontro à santa vontade de Deus. Se o que eu estou fazendo não é da vontade de Deus, eu estou cometendo pecado. E aquele que sabe o que fazer e não faz, também comete pecado. E não existe pecadinho nem pecadão. A Bíblia diz que pecado é pecado, entristece ao Espírito Santo e afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Primeira carta de João, no capítulo número 3, o versículo de número 4. Temos informações preciosas, bíblicas, a respeito desse tema, o pecado. E eu gostaria que você prestasse mais atenção sobre o alcance do pecado. Pastor, qual é o alcance do pecado? Nós estamos observando agora, atualmente, em todos os telejornais, o que está acontecendo em todo o litoral pernambucano. Esse óleo, petróleo e os males que ele pode causar. Autoridades, civis, militares, voluntários, todos estão lutando contra esse mal, que vai atingir completamente o meio ambiente e vai trazer prejuízo em todos os setores, mas sobretudo à saúde do homem. Quem se aproximar da água, quem tiver em contato com ela, estamos ouvindo isso através das autoridades sanitárias, civis, militares, tem um risco. E tem agora alguns estudiosos dizendo que esse risco terá um acompanhamento até 20 anos, como aconteceu lá em Brumadinho também. Assim é o pecado. Ele alcança, ele se alastra. A Bíblia diz que através de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, qual é o alcance do pecado? A Bíblia diz que o pecado atingiu todos nós, atingiu você e atingiu a mim também.
Presta atenção, o pecado atingiu a todos. Há um velho ditado chinês que diz assim: só há 2 homens bons no mundo que não cometem pecado. Ele chega a dizer assim, é um ditado chinês: um já nasceu morto e o outro ainda está para nascer. Isso significa que todos são pecadores, sem exceção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui no Salmo 130, o salmo também conhecido como das profundezas, o salmista diz: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O pecado, a Bíblia diz que atingiu a todos. Não há um homem justo sobre a terra, não há um que faça o bem. Todos pecaram. Também lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo número 20, fala dessa realidade do homem que foi contaminado. A Bíblia chega a dizer lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo número 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno, o homem já contaminado. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, o versículo de número 23. Portanto, assim como por só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, o versículo número 12. O alcance do pecado então é a todos. Todos somos pecadores, eu e você. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Mas de Adão até agora está nascendo nesse momento. Davi chega a dizer no Salmo 51, eis que eu já nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O alcance do pecado a gente já viu aqui, baseado na Escritura, que são a todos. Agora, qual é o resultado do pecado? Qual é o resultado? E a Bíblia diz, o pecado, ele nos afasta de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 1, 2. O pecado é tão terrível que Tiago descreve com essas palavras: o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Tiago, capítulo 1, o versículo de número 15. Eis que todas as almas são minhas, diz Ezequiel, o profeta, no capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. A alma do pai, também a alma do filho, é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Está aí, queridos irmãos, essa descrição, análise bíblica do resultado do pecado, que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu, pastor Samuel, você que está me ouvindo, você que está me vendo, também é um pecador. Todos nós somos pecadores. Existe aquele que confessa o seu pecado, reconhece o seu estado. E a Bíblia diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos nos delitos e pecados. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vai falar da graça de Deus, da graça irresistível, da graça maior que nos salvou do pecado. Tende cuidado, irmãos. Aqui diz uma advertência bíblica: jamais aconteça haver em vós, em qualquer um de vós, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Lá em Hebreus capítulo 3, o versículo número 12. Então a gente já viu o que é pecado, o alcance do pecado, o resultado do pecado. Mas eu quero já concluir. Aqui eu quero falar sobre o pecado em relação a Deus. Vejamos o que diz as Escrituras. O pecado ofende o coração de Deus. O pecado entristece ao Espírito Santo de Deus. Ele não compactua com o pecado. Ele é Deus santo. Logo, o pecado deve ser encarado como uma prática que não está em harmonia com Deus. O homem que está em pecado, ele está distante do Senhor. Não há comunhão das trevas com a luz. Não há harmonia entre Cristo e Belial. Precisa haver uma separação. Deus é santo. Por isso, os seus filhos devem também procurar o viver de santidade conforme o ensino da palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não pode tocar.
É verdade que nós somos tentados. É verdade que há possibilidade sim de pecar, mas você tem uma semente de Deus no seu coração. Você nasceu de Deus e você não vai compactuar com o pecado. Você vai estar em harmonia com a palavra de Deus. De que serve, queridos irmãos, a multidão de sacrifícios? Diz o Senhor, Deus usando já ali o profeta Isaías: eu estou farto de holocausto, eu estou farto de sacrifícios inúteis, de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dele, nem dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando você vier comparecer perante mim, quem vos requereu pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. Diz aqui a palavra do Senhor: o incenso é para mim abominação, e também a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações solenes, eu já não posso suportar por conta da hipocrisia, do pecado, da mentira, da falta de revelação, da falta de comunhão com Deus, e quer fazer muitas vezes o trabalho de Deus de todo jeito. As vossas festas solenes, a lua nova, santidade, a minha alma aborrece, eu já me são pesadas, eu estou cansado de sofrer. Veja o que diz a revelação divina: pelo que, quando estender as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicados a vossa oração, eu não vos ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas com o pecado, estão cheias de sangue. Profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 5. Por que, queridos irmãos, as nossas transgressões se multiplicaram perante Deus? Pela desobediência. O homem sabe que está em falta, mas continua em falta e não quer pedir o perdão a Deus. Está aqui registrado em Isaías 59, o versículo 12. A palavra de Deus nos diz lá em Abacuque: o Abacuque, ele subiu numa torre de vigília para orar, e a experiência com Deus foi essa: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão já não podes contemplar. Porque, pois, toleras que os que precedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele. Deus, ele dá um tempo para o arrependimento do homem. O homem não entende, se distancia de Deus. Quero dizer nesta manhã para você que Deus ama, você ama. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E Deus não terá por inocente o culpado. Quem vive com tramas, quem vive com malícia, quem vive misturado com aquilo que não agrada ao Senhor, certamente receberá de Deus o justo, a justiça divina. Deus, ele ama você. Deus é amor, mas a base do trono de Deus é justiça, equidade, e ele não terá por inocente o culpado. Queridos irmãos, essa mensagem, ela é muito forte. É uma mensagem de Deus para nossas vidas nesta manhã. Infelizmente, os púlpitos hoje não falam mais sobre pecado. Muitos querem ouvir a respeito de prosperidade, sabe, de coisa boa, de palavras motivadoras. Eu também até gosto. Mas precisamos resgatar a Bíblia Sagrada e falar sim que o homem está distante de Deus. Até o religioso, super religioso, tem igreja, muitas vezes tem uma filiação à igreja, mas tem uma vida realmente que não condiz com a palavra do Senhor. E aqui o texto de hoje fala sobre o pecado. Sabe qual é a conclusão? Embora esse assunto está aberto para a gente refletir, pensar mais e falar muito mais, a conclusão: vimos nessa breve palavra de hoje o que a Bíblia nos ensina sobre o que é o pecado. Errar o alvo, distanciar-se de Deus. E eu quero dizer a você que nesse momento se aproxime de Deus. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, diz o Senhor. Está na hora de chegarmos para perto de Deus. Enquanto é dia, a noite vem, quando não vai dar tempo mais a gente se aproximar. Nesta manhã, Salmo de número 130, o Deus que nos restaura, contigo está o perdão para que seja temido. Há perdão, pastor? Sim, há perdão quando confessarmos nosso pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E que a misericórdia de Deus esteja sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, sobre a sua vida também, a sua família. Então aqui está o Salmo 130, uma bela reflexão sobre o pecado, sobre as suas consequências e também sobre o perdão de Deus. Salmo 130 é o Salmo do dia. Amém e amém. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída do